imaginou a escalação, cara, assim, do meio pra frente, né? Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Brocador e Samuel Lino. Quantos gols? A gente até brincava aquele ano ali, os meninos brincavam muito, falavam assim, pô, no Maracanã um gol a gente já sabe que é certo, ó. Bora ver quem vai fazer o outro aqui, né? Naquele dia foi o aniversário do Léo Moura, né? E aí eu falei, Léo, parabéns e tal, e o seu presente eu te dou mais tarde. Eu falei bem assim, mas, porra, muito aleatório. Eu nunca imaginava que eu sofrer um pênalti no jogo, o Botafogo ia passar a bola pro Léo Moura. Que legal, cara. Fala, nação! Saudações rubro-negras! E estamos chegando aqui direto do nosso estúdio Betano Gávea com mais uma edição muito especial do MengoCast, o podcast do Mengão, com um ídolo. Ele é muito ídolo da maior torcida do mundo. São 87 jogos, 45 gols, 2 títulos e ele está marcado eternamente no coração da nação rubro-negra. Tá ou não tá, meu parceiro Rei Carlos? Ah, tá, eu comemorei muito com o Hernani. O Hernani tava naquela época que a bola procurava ele, né? E não tinha mistério. A bola chegava e pum, gol, acabou. Que alegria. Não tinha mistério. Muito obrigado, Hernani. 2013 você me fez, olha, muito feliz. Hernani Brocador, bem-vindo, parceiro. Obrigado, João. Feliz de estar aqui. Oportunidade única, né? Estar aqui com vocês, falar de futebol, falar de títulos, falar do Brocador aqui. Ah, vamos falar bastante do Brocador. Quer dizer que ele te fez muito feliz, né, cara? Muita muito alegria, feliz. Né? Você e todos nós, né? Muito feliz. Mas também teve, 2013, teve a conquista da Copa do Brasil, que foi histórica, mas também teve um Brasileirão. Sim. Acha coração no Brasileirão! Eita. É, o Galvão, que é rubro-negro, sofreu também. Aliás, vamos falar desse ano, Hernani, para começar, 2013. Cara, que ano fantástico, hein? Você é artilheiro do Brasil, Flamengo campeão da Copa do Brasil, no início de uma reformulação que levaria o Flamengo a chegar onde está hoje, né? 2013, um ano inesquecível, né, cara? Foi um ano mágico para mim, né, João? Até porque eu jogo Carioca, só tenho 5 meses mais para jogar o Carioca, meu contrato estava acabando, né? Olha só. Então eu precisava renovar meu contrato e na minha cabeça eu comecei a fazer números, né? Falei, preciso jogar o Carioca, ser artilheiro do campeonato para renovar meu contrato. Foi aí que eu joguei, se eu não me engano, 14 jogos, 12 gols, fui artilheiro do campeonato. E aí eu consegui renovar mais 3 anos, né? Aí eu pude ficar um pouco mais tranquilo. Não relaxei, né? Um pouco mais tranquilo, então eu pude... Logo na sequência também teve a chegada do Moreno. Sim. Aí eu inicio o Brasileiro, vou para a reserva pela chegada do Moreno e tal. O técnico era o Mano Menezes, né? Logo era o Jorginho, né? Aí saiu o Jorginho, entra o Mano, mas até então, com o Jorginho, logo na chegada do Moreno, eu fui para a reserva, fiquei ali mais ou menos uns 3 meses no banco. Então, esses 45 gols aí poderia ter aumentado um pouco mais. Cara, a média é impressionante, né? 87 jogos e 45 gols, cara. O homem... Brocador, como é que surgiu o apelido Brocador? Brocador é uma gíria baiana, né? Lá na Bahia, quando vai jogar muito Bavi, aí o torcedor do Bahia fala, vamos brocar o vice, né? E aí, num trabalho de finalização, na época eu era do São Paulo, fui emprestado para um time para jogar o Paranaense, o Toledo, né? E um outro goleiro também baiano, num trabalho de finalização eu fiz 3 gols seguidos nele, né? E ele olhou para mim e falou, pô, velho, hoje você tá brocador, né? E aí, falou isso em 2009, mas momento ali, não levei em consideração, até porque é uma gíria nossa, então, né? A gente escutava muito, era normal para o baiano. E depois que eu cheguei no Flamengo, uma dessas entrevistas aí, tinha mais de 20 repórteres nesse dia aí. E o Cantarelli foi e perguntou, Hernani, tem algum nome que você gostaria de ser chamado? Ou que alguém já te chamou aí? Eu falei, um dia aí, um goleiro baiano também, amigo meu, Fabiano, trabalho de finalização, eu fiz 3 gols nele, e aí ele falou que eu tava brocador nesse dia, e eu joguei pro ar. Rapaz. Tentaram Titiarito, tentaram muitos nomes naquela época ali, me lembro disso, me lembro. E no outro dia tava na capa do lance lá, Hernani Brocador. E o nome pegou de uma forma que
Hoje a nação reconhece todo lugar que eu chego é brocador. Às vezes eu falo Hernani e as pessoas não me conhecem. Brocador eterno, Rei Krause. Então, eu tô naquela fase, a gente está em novembro, Sim. então estamos nervosos, né, João? Tensos, Reta é verdade. final, Brasileirão, É verdade. tá Libertadores vindo aí minha memória me falha um pouco. Mas eu lembro quando você chegou, o pessoal falava assim, pô, fez mais gols que o Neymar. Não foi isso? No Campeonato Paulista você tinha feito mais gols que o Neymar. Na verdade, o Neymar chegou na final, né? Eu tava no Mojimirim e eu joguei naquele campeonato, eu fiz 16 gols no Paulista em 21 jogos. Isso aí. E o Neymar foi artilheiro do campeonato, que ele foi até a final, né? Na semifinal pegou o São Paulo e na final, se não me engano, o Guarani. E o jogo das quartas, que foi Santos e Mogi, eu tava com 3 gols na frente do Neymar. Isso aí. E eu tinha 16 e o Neymar tinha 13. Rapaz. Só que o Então Neymar eu não dá pra errei na minha brincar. previsão. Porque quando você chegou no Flamengo, eu disse, ele vai fazer gol pra caramba. Fez mais gol que o Neymar e acertei. Fez gol pra caramba no Flamengo. Exatamente. E eu me lembro também muito na época que isso que você fez lá no Mojimirim, né, chamou muita atenção e algumas equipes, né, começaram a te assediar. Como é que surgiu a oportunidade de vir jogar no Flamengo, Brocador? A oportunidade, ela primeiro foi lançada para o Vasco, né, João? Ah, é? Rapaz, tu ia pra lá? Quase eu fui para lá. Que isso, maluco? E acabou não dando certo, né? Algumas informações que passaram minha no São Paulo não foram boas e tal. Ainda bem, né? Destino, obrigado. Oh, que beleza. E aí acabou que não deu certo, aí teve a especulação do Cruzeiro também, acabou não acontecendo. E a negociação do Flamengo foi muito embaixo dos panos, demorou ali mais ou menos uns 15 dias para acontecer. E o meu empresário falou, ó, o pessoal do Vasco já veio atrás do atleta e as informações no São Paulo não foram boas. Então, só vai levar o jogador se fizer embaixo dos panos aqui. Aí, na época, foi até a Traffic que intermediou o negócio. E a gente fez quietinho ali. Quando deu 14 dias exatamente, bateu o martelo e no 15º dia eu estava no Rio de Janeiro. Rapaz. Caramba, mas como é que foi assim, em 2013? Nós, flamenguistas, a gente tem um carinho especial porque foi o ano da reformulação. Foi o ano que, a gente vai botar o Flamengo no trilho e se for rebaixado ou não, é isso. O Flamengo botou isso. A gente vai organizar a casa. Como é que foi para você chegar nesse momento? O que falaram para você sobre o Flamengo? Porque você chegou, mas o ano anterior o Love estava no Flamengo, que foi dispensado. Isso. Rolou aquela coisa de como é que vai ser o Flamengo, não tinha patrocínio e tal. Como é que foi essa chegada? Chegou em 2012, né? A minha chegada foi em 2012, foi um ano bem difícil, né? O Flamengo também. Tinha David que já estava afastado, né? Não vai para jogo, não vai, ali porque estava perdendo aqueles gols e a torcida estava perdendo a paciência e tal, um alto salário. Aí tem o David, começou a ser afastado, aí o Wagner Love, que estava jogando. Aí depois teve a chegada do Liedson. Ainda tive que esperar os meninos ainda, porque o Dorival também optava por Matheus, Adria, Diego Maurício, Negueba. Eu lembro disso, é verdade. Eu tive que esperar isso também. É verdade. Aí, na virada de ano, até 2012 ainda, eu faço um gol muito importante pro Flamengo, né? Que foi em Volta Redonda, o gol que livrou de vez o Flamengo próximo de zona de rebaixamento, porque ficava 1 ponto, 2 pontos. Aí ganhava um jogo, ficava 5. Aí empatava, ficava 2. Perdia. Então a gente viveu um ano de 2012 muito difícil, né? E ali eu faço esse gol lá, faltando, se eu não me engano, uns 2 ou 3 jogos, mais ou menos, para acabar o Brasileiro. Eu faço esse gol contra o Figueirense, né? Que é um belo gol. E no outro dia saiu em todos os jornais também, Hernani livra Flamengo de vez de rebaixamento, de perigo de rebaixamento. E aí eu venho com um contrato de 1 ano, né? Então eu fiquei 6 meses tendo que esperar. Aquele ano, 2012, eu só joguei 14 jogos, sendo 5 de titular e 9 entrando. E eu fiz 3 gols. E o ano seguinte, que foi o 2013, quando o Bandeira assume, né? Eu ainda peguei ali mais ou menos 2 meses de salário atrasado ainda. 2012 o Flamengo era bem difícil, né? Na verdade, eu vim pelo Flamengo pela a grandeza do clube. Sim. Porque eu já sabia que o Flamengo atrasava salário, ficava 1,5, 2 e pouquinho, pagava 1 e ficava 1,5. Que coisa, né, Então eu vim pela grandeza do clube, né? Porque se naquele momento não era o momento de falar, por dinheiro não era. Eu vim pela oportunidade, o que eu poderia fazer pelo futebol e o que eu poderia fazer pela minha carreira também, né? E aproveitou muito bem a oportunidade. Aproveitei até porque eu passei no São Paulo, é uma grande equipe,
muito grato ao São Paulo. Passou na base do São Paulo? Na base do São Paulo, fiquei 3 anos e alguma coisa lá. Infelizmente não tive oportunidade, até porque São Paulo campeão de 6, 7 e 8 ali, né? 2006, 7 e 8, então, Aloysio, Borges, difícil, Dagoberto. Né? E eu entendia aquele momento, né? Eu falei, né? Preciso sair, começar minha carreira do zero, porque eu sei o que eu posso fazer pelo futebol, eu confio no meu futebol. E graças a Deus... Aí foi para o Mojimirim. O carrossel caipira, né? Que falava. Mojimirim, sentei com o meu empresário, ele falou, Hernando, o que você precisa? Eu falei, um time para eu jogar e voltar para uma grande equipe novamente. Foi aí que eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista, né? Perdi pro Neymar. E aí surgiu o Mengão. Você chegou em 2012, 2013, Eduardo Bandeira de Mello assumiu a chapa azul, né? Que tinha o atual presidente do Flamengo, o BAP, como uma das suas lideranças, começou a reformulação no Flamengo. Quando chegou 2013, você percebeu já alguma diferença naquele início de mentalidade, de forma de administrar, logo no comecinho, assim, alguma coisa te marcou nessa transição, nessa virada de 12 para 13? Pô, esses caras aí são diferentes. Para falar a verdade, o que aconteceu imediato já foi o salário em dia, né? Rapaz, pagaram em dia! No próximo mês... Já tinha alguma coisa diferente, pô, então, né? Já mudou muito. Já começar diferente. Virou até resenha entre a gente naquele momento ali, porque a gente estava acostumado com 60 dias, né, João? Rapaz. Do nada, 60 virou 30. Já no primeiro mês? Já no primeiro mês. Que beleza. Então, ali a gente já começou a ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, né? A gente sabe que o atleta tem família, tem filhos, né? Tem contas para pagar. Sim, claro. Imagine ficar aí 70 dias para receber um salário e às vezes não é nem um salário, às vezes é a metade, né? É difícil. Depende da condição do clube. E aí, assim que eles assumem, o primeiro mês já paga salário em dia. Rapaz, que legal. As coisas começaram a mudar, né? Que beleza. Foi o primeiro sinal, né? Primeiro sinal. Pô, que bom, Olha que como bom. minha cabeça foi longe agora. A gente tá falando aqui da Libertadores, do Brasileirão. Aí você falou em 2012, teve uma matéria, capa, Hernani Brocador salva o Flamengo de rebaixamento. Que coisa, hein? Como as coisas mudaram. 13 anos. Como as coisas mudaram. 13 Como as coisas mudaram. Como é que você vê essa mudança toda? Olha, isso fica gravado na minha memória, sabe? Diariamente, muitas vezes a minha filha vai no Google ali, fica puxando coisa e fica me mandando, porque ela, novinha, não pegou a fase e tal, mas ela, pai, olha aqui, ó, você fez esse gol. Ô pai, você foi campeão da Copa do Brasil, pai, você foi artilheiro do Brasil, sabe? São recordações que não tem como apagar, né? É só dar um clique ali, hoje é muito mais fácil, né? E eu fico, muito feliz por ter marcado a história no Flamengo, né? Eu nem me recordava desse gol, mas a gente vem puxando algumas conversas ali e acaba relembrando, né? Mas o gol mais importante de 2012 do Flamengo, porque a gente não estava brigando por nada em 2012. A gente estava brigando para levar o time de rebaixamento. Exatamente. Então essa era a nossa competição. Era o título, escapamos do rebaixamento. 2012. Conquistar 45 pontos. Conquistar 45 pontos era uma festa. Quando ia para a Libertadores, a torcida chorava. Nossa, chegamos à Libertadores. Realmente as coisas mudaram. Agora, no seu grande ano, né, você foi artilheiro do Brasil, 36 gols, né, campeão da Copa do Brasil 2013, sensacional. E a gente estava tendo uma resenha aqui, né, Rei? Quantos gols você acha que você faria nesse time do Flamengo de hoje? Imaginou a escalação, cara, assim, do meio para frente, né? Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Brocador e Samuel Lino. Quantos gols? Mais de 50, João? É exagero, mais de 50? Pô, acho que não, hein, cara. Não, até porque eu fiquei 3 meses no banco, né? A gente não faz essa conta, mas eu fiquei 3 meses no banco, dá pelo menos 20 jogos. E no Maracanã eu tinha mais gol do que jogo, né? Pois é, cara. Então, poderia ter certeza no Maracanã. A gente até brincava aquele ano ali, os meninos brincavam muito, falavam assim, pô, no Maracanã um gol a gente já sabe que é certo, ó. Bora ver quem vai fazer o outro aqui, né? Então eu já entrava muito confiante, sabe, João? O jogador precisa ter isso, sabe? E aquele ano 2012, quando assumiu uma nova diretoria que fez um novo Flamengo, então automaticamente também as coisas começaram a mudar. A bola que batia na trave já não estava mais batendo na trave. A bola entrou, o salário na conta e a bola entrou, que beleza. E as coisas começaram a acontecer e eu fico muito feliz por ter iniciado esse novo Flamengo. Sem dúvida. Então, mas naquela época vocês tinham noção da importância que era aquele título da Copa do Brasil em 2013? Porque o que acontece? Nós estávamos de fora, talvez hoje, olhando lá para trás, se o Flamengo não tivesse vencido aquela Copa do Brasil,
talvez a história tivesse sido diferente. Vocês tinham essa percepção? Porque Pra te era uma falar a pressão verdade- absurda. A diretoria chegou e falou, a gente vai fazer isso e se for rebaixado, vai ser isso aí. rebaixado. É isso aí. Mas a 2003, aquela Copa do Brasil, foi assim pra gente Sim. improvável. E assim, deu uma tranquilizada na torcida do Flamengo, que sempre foi exigente. É. Pra te falar a verdade, a gente não tinha pretensão nenhuma de brigar por título em 2013. Porque quando o Bandeira assume, ele falou que não queria um Flamengo para ganhar título aquele ano. Então, quem viveu o Flamengo de 2012 nunca ia imaginar que o Flamengo ganharia a Copa do Brasil 2013. Sim. Porque 2012 era 70 dias para receber um salário. Eram os jogadores que tinha ali, jogadores de muita qualidade, Renato Abreu, Wagner Love, né? Que acabaram Léo saindo, Moura, né? que acabaram saindo. E ficou muitos meninos, né? Tanto que em 2013 a gente tinha um titular bom, mas quando O trocava era Negueba, era Diego Maurício, era Adria, era Matheus, Eram era garotos, Nixon, né? eram os meninos que tinham que resolver. E eles não conseguiam, né? Eles faziam o que dava pra eles, mas era muita pressão. Muita Vestir pressão. uma camisa do Flamengo e ter que resolver um jogo, era muita coisa para os Agora, em meninos. que momento é que vocês perceberam assim, porra, deixou chegar, Dá. nós vamos ganhar esse troço aí. Quando que Estão foi essa deixando a gente virada? sonhar. Deixou chegar, já era, né, Riga? Quando é que vocês perceberam isso aí? Pô, acho que nós vamos beliscar essa Copa do Brasil. Foram 2 jogos, João. Foi o jogo do Botafogo, até porque o Botafogo era muito mais entrosado que a nossa equipe aquele ano. O Botafogo era um Botafogo de muita qualidade. Foi aquele 4-0 no Botafogo e 1-0 no Cruzeiro dentro do Maracanã. Rapaz. Porque o Cruzeiro era o time a ser batido. É, naquele exatamente, era o time março do Cruzeiro. Só Acabou sendo craque bicampeão naquele brasileiro Era o time naquela máximo. época. Campeão brasileiro. É verdade. Então, quando a gente passou do Cruzeiro, a gente falou, esquece, agora não tem como mais tirar. Rapaz, a gente tava falando dele aqui, né? Aquele gol do Carlos Eduardo lá no Mineirão. Foi É importante, hein, verdade, cara? o único gol que ele fez e o mais importante. É, porque ele deixou o Flamengo podendo vencer por 1-0 no Maracanã, É, né? tinha o gol fora de casa, então Carlos Eduardo foi o jogador que fez o gol fora de casa. É verdade, um dos jogos mais emocionantes do Flamengo, golzinho do Elir no final, o Flamengo classificado. Exatamente, isso que eu ia falar, porque teve o Elias, né, que foi um dos nomes na 2013, e teve aquele caso com o filho dele, que a torcida abraçou, né, o filho do Davi. Tá, como é que foi no vestiário isso? Porque a torcida abraçou o time de uma forma absurda, assim. Eu tinha certeza que o Flamengo ia ser campeão da Copa do Brasil. Olha, o Elias foi fundamental pra gente aquele ano. Ele vivia, a partir do momento que o filho dele foi internado, ele vivia muito nos cantos, vivia às vezes o cheio de lágrimas, muitas das vezes até chorando, né? A gente sabe, como eu falo, a importância da família estar bem para o atleta conseguir desenvolver um bom futebol, né? E Elias quase não joga aquela partida. Olha só. Só que a gente sabia da importância que ele tinha pra gente, né? Então a gente abraçou ele ali e falou, não, Elias, a gente tá com você, seu filho vai ficar bem, a gente precisa de você. E ele foi tão abençoado que logo ele fez aquele gol ali, né? E ele faz o gol, pula, sai correndo lá e ajoelha e começa a chorar. Exatamente. Então foi um momento ali que pode ter certeza que Deus colocou a mão ali, cuidou do filho dele. E a gente foi muito abençoado dele poder estar dentro de campo aquele dia e ajudar a gente. É verdade, aqueles momentos da magia rubro-negra, né? Momentos inesquecíveis aí do Flamengo, que vai completar 130 anos agora em novembro, e com certeza esse jogo, né, essa campanha da Copa do Brasil faz parte disso, mas nessa campanha também teve o hat-trick do Brocador. Teve 2, né? Teve 2, Teve contra o Botafogo Contra o E o Botafogo Remo. e contra o Remo. e contra... é. Mas assim, contra o Botafogo, eu me lembro que foi algo muito marcante também nessa trajetória aí, né? João, esse dia eu nem dormi, João. Sério? Não dormi. Os Acordei- botafoguenses também. Eu E a gente acordei. também viu uma noite comemorando. Exatamente, comemorando. Eu fui dormir mais de 1h da manhã, porque antigamente o jogo era 21h45. Exato, Era depois da muito novela, tarde. exato. Então eu fui dormir mais de 1 da manhã e acordei antes de 6 horas. Rapaz. E fiquei o dia todo tentando dormir à tarde e não consegui. Eu estava muito ansioso, mas para que o jogo começasse logo. O primeiro jogo foi 1-1, né? Não era ansiedade de medo, de preocupação, era ansiedade para estar dentro de campo logo. E aí eu fui no banheiro nesse dia mais de 15 vezes à tarde. Rapaz, E aí tava o Paulo ansioso. Vitor estava deitado e essas idas e vindas no banheiro, na concentração. Paulo Vitor falou, vai dormir, rapaz. Pô, tu já foi sei quantas vezes no banheiro. Eu falei, pô, PV, quero que comece logo o jogo, velho. Tô porra, agoniado aqui e tal.
E quando eu tô indo pro Maracanã, eu ligo pra uma missionária orar comigo e tal, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu, pô, quero que o jogo comece logo e tal. Nem eu imaginava que aquele jogo eu Mas poderia já era uma intuição, né? Era ter não, feito alguma 3 coisa gols, assim né? que tava te Pô, mexendo com contigo, certeza, né? Se eu tivesse me ligado antes, né, eu poderia ter deitado e ter ficado tranquilo, né? Rapaz, o homem não dormiu direito, fez aquilo tudo Exatamente. lá. Com dor de barriga. Com dor de barriga Imagina ainda, se tivesse 100%, pá! Cara, valorizou ainda mais o hat-trick, brocador. Exatamente. E aí delícia, quase eu faço cara. o quarto gol ainda, né, João? Eu saio cara a cara. Quando eu fui dar uma cavada no Jefferson, com todo respeito, porque Claro. o Jefferson é um excelente Grande goleiro, goleiro, né? sem dúvida. E aí o Dória vai e faz o pênalti. E naquele dia foi o aniversário do Léo Moura, né? E eu dei os parabéns pra ele na hora do almoço. E aí eu falei, Léo, parabéns e tal. E o seu presente eu te dou mais tarde. Eu falei bem assim, mas, porra, muito aleatório. Eu nunca imaginava que eu sofrer um pênalti no jogo com o Botafogo e ia passar a bola pro Léo Que Moura. legal, cara. E aí, na hora que eu peguei a bola, aí o Paulinho falou, lembra do aniversário do Léo Moura? Eu falei, pô, é verdade. Peguei a bola. Tava 3-0, né? Olha, Já seu tinha presente. feito 3. Mas se eu fizesse o quarto gol, eu seria um dos poucos que faria 4 gols num clássico carioca. Verdade. Um dos poucos jogadores. É verdade. Mas, Agora, aquele Flamengo, Remo e Flamengo, o gol foi do Rafinha ou teu? rapaz, a bola tocou em mim. A viu? bola foi Opa! você. Quando toca no Exatamente. centroavante, É desvia no gol. centroavante, é do centroavante, né? Exatamente. Você gira o corpo, a bola... A bola foi, resvalou no meu joelho, né? Pode ver que ela até muda um pouco a trajetória da bola e tal. Mas aí, acho que deram pro Rafinha e eu deixei pra ele também. Eu falei, Rafinha, acho que deram o gol pra você, mas realmente a bola relou em mim. Aí ele, amém, eu falei, amém, a bola relou em mim, né? Tá bom. Assim, mas já era um sinal já, porque Já. 2 jogos. É. Primeiro gol foi teu, que botou no Rafinha. Segundo jogo, meteu 3 gols. Verdade. Já era uma coisa, ele vai fazer gol pra caramba. Foi ali E também eu- que você e eu percebeu fui que vaiado esse aquele jogo ano... ainda. Foi mesmo? vaiado? Fui O vaiado hat-trick? no dia do hat-trick. É mesmo? A torcida Por quê? lá de Volta Redonda cobrando muito, né? Primeiro tempo, o gol não saía e o torcedor já estava agoniado, angustiado e tal. E aconteceu alguns 2 lances comigo lá que eu tava... Não que foi gol perdido, né? Uma bola perdida, talvez, não lembro. A torcida começou a me vaiar. E no final do jogo terminou 1-1, o Hernani é seleção. É verdade, eu me lembro disso bem. Aliás, não foi assim, você é um ídolo da torcida do Flamengo, mas eu me lembro também que no início existia uma desconfiança, né? Sim. Pô, tá trazendo esse cara lá do Mosmirim, Hernani, Brocador. Existia isso? Você Todo superou jogo isso? até acabar o Carioca. Né? Foi até acabar o Carioca. E o início do Brasileiro também. Até porque não dá para comparar estadual com né, o Campeonato Brasileiro. Então foi o ano de 2012 ali, pô, tem jogador do Mojimirim, só que aí eu acho que eu provei, né? Fiz Sim. gols importantes. Sim. Começa o Carioca. A gente sabe que não é fácil você ser artilheiro de uma competição, né? Ainda mais quando você tem 4 grandes equipes. E aí eu faço 14 jogos, 12 gols. E todos os dias eu mesmo me cobrava, sabe, João? Eu sentava na muretinha lá e, pô, tô no Flamengo, velho. Não posso deixar passar essa oportunidade. Muito queria estar no meu lugar e eu tô no Flamengo. Todos os dias eu martelava isso Que na legal, minha mente que mesmo, legal, sabe? cara. Por isso que o período que eu fiquei no Flamengo eu nunca deixei cair. E essas vaias que teve esse Sim, dia foi sim. até bom pra mim. Porque se em algum momento eu, pô, já tenho vários gols, né? Sou isso e aquilo, eu poderia ter deixado cair, mas não. Todos os dias eu lembrava, é isso, é oportunidade, e eu aproveitava cada oportunidade. E aí, graças a Deus, eu... E como aproveitou bem? Se você falou uma característica do torcedor que é minha, também que eu assumo, É. é 880. Ih, rapaz! O Flamengo sempre foi 880. Não sempre tem foi 40? isso. Não tem 40, Não tem 880. 40. É sempre por isso. Pessoal, Mas isso é corneta. bom. Então, Isso é bom, muito é bom. Aí eu queria saber pra um hoje, jogador. quando é bom e quando é ruim. É ruim quando começa a atrapalhar demais o jogador. Muitas das vezes, o jogador nunca quer errar. O jogador erra muitas das vezes por se sentir pressionado, por ter um problema familiar em casa, que muitas das vezes o torcedor não sabe disso. Mas se o torcedor paga o ingresso e vai no estádio, ele quer ver o Flamengo, o melhor Flamengo, ganhar de 5, 6. Sim. E nem sempre vai acontecer isso. Sim. Muitas das vezes, no caso, o Carlos Eduardo mesmo, voltando para ele, Carlos Eduardo era um jogador que todos os dias acabava o treino, ele passava no posto, comprava um saco de gelo e ia para casa para fazer tratamento. Porque ele não se aguentava de dor no joelho. Olha só. Teve um dia que eu peguei ele sentado na muretinha assim, com o olho cheio de lágrimas. Ele, pô, Broco, vou parar de jogar bola. Eu falei, tá doido, Cadu, você me ajuda muito. Aí eu falei, por quê? Ele falou, mano, não tô me aguentando de dor no joelho, velho. Eu tô aqui num sacrifício e tal, só não parei por causa da minha família e tal.
Falei, não, pô, você é novo, mais novo que eu e tal, pô, você tá me ajudando muito. E esses problemas, o jogador não leva pra imprensa. A torcida não sabe e disso. a torcida não sabe disso, É verdade. Então, o torcedor que paga o ingresso, que é apaixonado, vai lá pra torcer pro seu time e quer ver o melhor futebol. Só que nem sempre o atleta, a cabeça do atleta vai estar... Aguenta. Eu fui bem preparado, graças a Deus eu passei pelo Fernando Diniz. Ah, o Diniz te ajudou muito, O Diniz me ajudou muito. Conta essa história aí pra gente. Olha, como é que foi? é até engraçado e legal ao mesmo tempo. Porque teve um jogo que a gente estava ganhando de 4-2, eu fiz um gol, dois gols, e o terceiro que eu fui tentar tocar para o lado, eu ia realmente dar o assistência. Só que quando eu fui levantar a cabeça para ver onde estava o jogador, o meu companheiro, o goleiro abafou. Nessa que o goleiro abafou, ele deu um soco na bola, a bola pegou no meu joelho e saiu pro escanteio. O jogo estava 4-2, eu tinha feito 2 gols e poderia ter dado assistência. Que jogo foi esse, né? Esse aí foi a Copa Paulista, eu estava no Paulista Jundiaí, que o Diniz era treinador do Paulista Jundiaí, contra a Ferroviária, lá no Paulista Jundiaí. Lá, na Copa Paulista. E aí o Diniz chegou e... Ô, Hernani, toca a bola, Hernani. Olhou pra mim e falou, toca a bola. Aí eu virei pro banco e... Ô, Diniz, eu ia tocar. E fiz um gesto assim de, sabe? Meio bravo também. Aí ele ia trocar até um jogador nessa hora. O jogador, se eu não me engano, era um volante, era um meia. E o Diniz, vou no lugar de quem? Ele vai no lugar do Hernani. Ele colocou um jogador da outra posição no meu lugar. E, pô, a gente tinha muito menino de 17, até 16 anos nessa época, né? O Diniz, ele tem um diferencial. E aí eu tinha, se eu não me engano, 23 anos, 22. Eu era um pouco mais velho que os meninos. E no outro dia eu reconheci que eu errei. Nunca eu deveria ter, né, levantado o braço, ter feito um gesto e tal. No outro dia ele me levantou. Nossa, ele tava muito puto. Acabou o jogo e ele nem falou comigo no vestiário. No outro dia eu fui na salinha dele. Eu fiquei mais ou menos 1h30 conversando com o Diniz. Que bacana. Eu entrei um jogador e saí outro jogador de lá. É mesmo, Nossa, cara, ele entrou na minha mente que... Pô, ele é um cara muito inteligente, muito inteligente. Mas ele falava o quê? Ele extraiu o melhor jogador possível. Ele falou, Hernani, eu vejo você um grande centroavante, você é um dos poucos que vai ter no Brasil e depois de você vai começar, sabe? Que falou bacana. cada coisa. Ele é assim, psicólogo, né? Muito. E aí, pô, você não vai querer tirar sua mãe da sua casinha? Sua mãe não paga aluguel? Eu pago. Que legal. Você não vai querer dar uma casa pra sua mãe? Você não vai querer ser esse jogador? Ser assim, assado? Pô, você tem muito pra crescer. Só que se você fizer isso na frente dos meninos mais novos, os meninos mais novos vão aprender isso aí não é bom pra você, não é bom pra mim. Aí eu falei, pô, Diniz, desculpa e tal. Pô, meu olho começou a encher de lágrimas, ele vai na ferida, e sai outro jogador de lá. Que bacana, cara. E aí eu joguei 10 jogos nesse campeonato e eu fiz 10 gols. Puxa, Fernando Diniz, muito obrigado, Diniz. Pô, que bacana, treinador hoje do Vasco da Gama, mas acabou ajudando muito o Hernani, que ajudou muito o Flamengo, ficou marcado na história do Flamengo. Que legal, são relatos muito interessantes, né, Mas você cara? conversou Muito com ele legal. depois de um tempo? Conversei, já joguei contra e tal, abracei ele, agradeci. Você sempre fala isso pra ele? Sempre falo isso pra ele. Que legal. Diniz, obrigado por aquelas broncas que estudava lá e tal. E até nos treinos tinha. Então valeu a pena fazer assim, pô. Pô, muito. Vivendo e aprendendo. Né? Você revelou e aí, já tomou um expor e mudou a sua vida. Tem coisa no futebol que é pra acontecer, né? Aham. Aí você fala, pô, mas por que eu fiz isso? Não, mas tinha que acontecer aquilo. Sempre você vai aprender alguma coisa com aquele acontecido ali. Que legal, isso no Paulista Jundiaí. Agora, falando de sinais, né, voltando a falar dessa conquista histórica da Copa do Brasil 2013, o Flamengo ele tem uma tradição de conquistar títulos com técnicos que foram do clube, mas que estão iniciando a carreira. Né? Assim foi com Carpegiani, campeão da Libertadores Mundial, Carlinhos, diversas vezes campeão, né? O Felipe Luiz agora, o Andrade... Jaime de Almeida, exatamente. Aquela transição ali, Mano Menezes sai, Jaime de Almeida entra. Aliás, uma curiosidade, até hoje é meio obscuro. O que aconteceu ali que o Mano largou tudo e foi embora, cara? Você sabe o que rolou Foi, ali? rapidinho, foi nesse... Me refresh a memória. Foi que ele falou que o jogador... Né? É aquele episódio? Exato, foi no jogo contra o Atlético Paranaense, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Isso, o primeiro tempo 2-0 pra gente. Exato, depois do jogo, o Eduardo Bandeira de Melo disse até que ficou sabendo que ele tinha ido embora, ouvindo o rádio no carro. Assim, ele simplesmente pegou e foi embora, deixou o Flamengo. O que rolou ali, né? Para a chegada do Jaime depois? Então, aquele jogo a gente estava ganhando de 2-0 o primeiro tempo,
Quando a gente volta para o segundo tempo, o Atlético Paranaense vira o jogo para 4-2. Ah, entendi. E nessa ele dá a coletiva que eu imagino que alguns, talvez 1 ou 2 jogadores, né, que já tinham jogado com ele, sabia, talvez, não estou falando que, né, mas aí sabia dessa ocasião. E aí ele chega e os jogadores não estão entendendo a minha filosofia de trabalho, então eu acho melhor eu sair. Algumas pessoas falaram na época que não, ele já estava certo com algum time, já estava certo com o Corinthians. Acho que o Corinthians, ele foi pro Corinthians. Então, foi pro Corinthians e algumas pessoas falaram, mas não dá para saber, né? E aí foi uma decisão que ele tomou ali, a gente foi pego de surpresa e foi muito bom, né? Foi bom, rapaz. Aí chegou o Jaime ali. Que bom, rapaz, que legal. Como é que foi a chegada do Jaime ali? Chegada do Jaime, principalmente pro Hernani, que em 2012 treinava nos não relacionados com o Jaime. Olha só, E eu dava a vida todos os treinos, João. Todos os treinos, o Jaime já me conhecia, né? Olha o destino aí, cara. Eu, não relacionado, eu treinava muito e o Jaime era o paizão, sabe? Tinha um jogador que estava mais para baixo, mais cabisbaixo, não estava relacionado, não ia para jogo. O Jaime, calma, trabalha que sempre tem alguém vendo. Não deixa cair, não. O Jaime vinha aqui, pegava no ombro, saía caminhando um pouquinho assim, ia lá pro fundo, atrás do gol, né? E ficava conversando. Então, o Jaime era esse paizão, entendeu? O Jaime conhecia cada jogador que estava ali, o não relacionado, o Jaime conhecia todos. E quando chegou a minha vez, o Jaime só vou colocar para jogar porque já me conhecia, né? Rapaz, a lista de agradecimentos nesse programa é enorme. Já agradecemos a Fernando Diniz e agora agradecemos a Mano Menezes. Muito obrigado por também. Ter saído. Por ter saído e Jaime de Almeida assumido e já conhecia o brocador e deu no que deu, Rei. Então, mas assim, uma curiosidade que eu tenho em relação ao futebol, ex-jogador, você pode falar, que é o seguinte, porque a gente fala assim, tal treinador é muito paizão, tal treinador é muito rígido, qual o melhor? Eu sempre fico nessa dúvida porque o Flamengo, numa época, ficou assim, era um que era o paizão, aí depois vinha um rígido, aí depois vinha um paizão. Aí, gente, qual é o critério, então? Qual o melhor treinador? O paizão ou o rígido? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque o Mano conhecia muito. Olha aí, ó. Até aí, há que responder, Sandro. Uma pergunta difícil, É o critério para a seleção dos treinadores. É difícil. Taticamente, o Mano Menezes, ele conhece muito futebol. Os treinos dele Mas são era muito rígido. bons. Muito. Ele é um gaúcho, né? Um cara mais sério, um cara mais, sabe? E o Jaime dava poucos treinos, mas era tipo 40, 50 minutos. Ele tinha muito, tipo assim, uns 5 a 6 treinos, mais ou menos, o Jaime tinha. Só que o Jaime tinha, sabe? Fecharam. O grupo. Tinha um grupo. Foi jogador. Né? Pronto, entendeu? Aliás, aproveitando a pergunta do Rei, qual o melhor treinador que você trabalhou? Melhor treinador da carreira do brocador? Que eu trabalhei, o menor foi o Renato Gaúcho. Renato, cara? É. Por quê? Por quê? Porque ele tem um pouquinho de tudo. É mesmo, cara? Ele blinda jogador, ele conhece de dentro de campo, ele fala o que vai acontecer e ele tem todos os jogadores na mão. Sério? Você trabalhou com o Renato no Grêmio? No Grêmio? No Grêmio, Interessante, e né, aí, cara? até então eu não conhecia ele, mas depois de trabalhar junto, ele é diferente. Ele realmente consegue entender de futebol, consegue saber onde vai ganhar jogo, onde pode perder jogo. E o principal que tem o grupo. Ele brinca com o 5º reserva igual o primeiro titular. Ah, interessante. Ele tem negócio de DVD, viu meu DVD? Todo mundo ele fala desse DVD mentiroso. Né? Grande Renato. Muito bom. Então é melhor você ter, melhor ter um técnico que saiba trabalhar essa gestão de grupo do que um técnico muito experiente taticamente. É isso? Olha, hoje você precisa... Porque pela experiência empírica... Cada vez você precisa se atualizar no futebol, né? Sim. Porque não adianta, você não vai conseguir ganhar jogo se você não entender taticamente, né? Então, eu acho que o treinador ele precisa estudar, precisa ter conhecimento, mas também não perder essa alegria do futebol, porque, pô, é muito bom você trabalhar e tal, uma hora ou outra você descontrair, né? E esse treinador um pouco mais sério, um pouco rígido ali, você nunca sabe quando você pode fazer uma brincadeira, quando você pode descontrair o ambiente, porque no futebol tem muito disso, né? Mas eu falo, o treinador precisa ser ali pelo menos 60-40. 50-50 é muito difícil, né? Pelo menos 60-40, né? Assim será
o treinador Hernani Brocador? É verdade? Está se preparando para isso? Olha, eu escutei uma fala do Diniz hoje que todos os treinadores que eu passei, eu aprendi um pouquinho com cada um deles, né? Os erros eu não vou errar com aquele erro, porque aí eu falo que é burrice, né? Sim. Mas os acertos são coisas que é válido a gente pegar, porque quando eu chegar, né? Se eu chegar nesse estágio de ser treinador, eu quero pegar um pouquinho do que eu aprendi para passar para os meus atletas e tentar ser o máximo coerente, né? Você está se preparando para isso? Está estudando? Eu já tirei a minha licença B, próximo ano eu tiro a licença A. Vamos ver o que Deus está preparando para o futuro do brocador. Que legal. Mas E eu aí tô ele sabendo botou- também, Rei, isso aí. que tem um desvio nessa rota aí. Que ele gostou dessa resenha aqui. Você está exatamente. sabendo isso também, Rei? Culpa Ouvi falar, sua, ouvi falar. É culpa sua, só foi falar no programa. Eu ouvi falar aí que, de repente, o treinador Hernani Brocador pode dar espaço ao comentarista Hernani Brocador, é verdade? Procede a informação? E eu vou estudar também, João. Já falei que eu vou fazer alguns cursos, já procurei saber como que é esse lado aqui. Despertaram isso em mim e eu gostei. Rapaz, já pensou a gente trabalhando com o nosso ídolo aqui? Tá ótimo. Pô, que beleza, hein, Rei? Tá ótimo, vou aprender muito. Agora, falando de técnico, não posso deixar, não pode passar. O que aconteceu na CBF agora, cara? Dos técnicos brasileiros com o Ancelotti. O que tu achou sobre isso? Olha, eu achei uma falta de respeito, porque ali foi palavras, né, muito agressiva. Poderia ter uma conversa daquela, mas não naquele ambiente, não naquele momento, né? Até porque o nosso atual treinador estava ali. Exato. Imagine como que ele saiu dali, o que ele filtrou daquele momento, né? Sem dúvida. Imagina ele ir para casa e, pô, será que eles estão torcendo por mim? Para usar umas palavras tão agressivas daquela. É o meu ponto de vista, né? Sim. Posso até estar falando demais, mas eu acho que foi palavras muito agressivas. E no momento não era, né, favorável. Você já jogou fora do Brasil, né? Você jogou lá no mundo árabe e tal. Sempre é muito difícil, né? Você chegar num lugar diferente, né? Quebrar algumas resistências, né? E esses técnicos estrangeiros que estão vindo para cá, principalmente a partir do sucesso do Jorge Jesus, né? Que escancarou essa porta para os técnicos estrangeiros, eles sofrem ainda um pouco essa resistência aqui, né? Sim, eu vou contar até conta aí. algo aqui que aconteceu comigo. Eu fiquei em 2010, eu passei no Malmö da Suécia, né? Sim. Fiquei 30 dias treinando lá. Eu era de São Paulo, fui emprestado. Acabou que São Paulo não acertou valores e eu tive que retornar. E eu fiz um treino lá um dia, eu dei um passe meio displicente, João. Bati devagar na bola e a bola foi... E a grama lá é impecável. Não tem grama, mais ou menos, na Europa. Que legal. Né? E aí eu dei um passe displicente e a bola foi meio quicando assim devagar. Aí o treinador, né, chamou um outro jogador, que era o Ailton, que está há muitos anos lá, e falou em inglês para ele, ó, fala pro Hernani que não é mais para tocar a bola desse jeito. Ele tocou a bola displicente e um atleta profissional não pode tocar na bola desse jeito. E eu vou te falar, o europeu, ele é muito perfeccionista. Talvez aqui no Brasil, talvez, nem todos os treinadores iam corrigir isso, meu. Entendi. Então você vê a diferença do europeu para o brasileiro. Porque aqui no Brasil, a gente tem que garantir o nosso emprego. Então você tem 4 ou 5 jogos, você não pode corrigir. Você precisa de resultado. Então, se 4, 5 jogos você perdeu, já era, vem outro treinador, e o treinador europeu não. Ele pode corrigir o erro, ele pode falar o que você errou, onde você está acertando. Então, é algo que... É diferente, né? É muito diferente, muito diferente. Agora, falando também de treinadores brasileiros, né? Sem dúvida, eles perderam espaço aqui no nosso mercado. Mas tem uma nova safra chegando aí. E Felipe Luiz, brocador? Felipe Luiz, eu tive a felicidade de jogar contra ele. Estava no esporte, né? Eu comecei a testar ele dentro de campo. Ah, é? Para ver o conhecimento dele, né? Eu sempre fui um centroavante que ajudei muito na marcação, né? E nessa linha de 4, eu caí pro lado do Felipe Luiz. Falei, porra, 36 anos, já tá ali, né? Brocador mais novo, acho que vai ganhar aqui, vai sobressair aqui, né? Eu comecei a testar ele dentro de campo ali. Eu falei, pô, se a bola vir aqui, mais novo, então vou adiantar um pouquinho ali que eu recebo em cima do Felipe Luiz, né? Aí ele, tá, Hernani, mas eu vou com você também. Eu falei, ainda mais esse você vai desfazer a linha lá, ó, você vai quebrar a sua linha, não tem problema. Olha lá, ó,
a nossa linha tá montada, só tem 2 jogadores seus. Então, se eu for lá diminuir seu espaço, vai ficar 3-1 lá. Eu falei, caramba, dentro do jogo o cara fazendo essa leitura essa resenha de jogo. dentro do campo? Dentro de campo. Talvez ele nem lembre disso. É mesmo? Mas foi num jogo, eu falei, caramba. Esporte Flamengo? Esporte Flamengo. E eu tava no esporte. E eu falei, caramba, o cara fazendo essa leitura dentro do campo não tem nem, pô, não dá nem pra pensar em leitura dentro do campo, entendeu? Que legal, cara. E aí eu falei, pô, vou tentar fazer o cara quebrar a linha. E ele falou que vai quebrar a linha porque a defesa dele lá fica 3-1. Eu falei, pô, tá maluco, esse cara é muito inteligente. Não, dentro do campo, eu já conseguia ver um Felipe Luiz muito inteligente. Pô, jogou a vida toda na Europa, conhece muito. Eu falei aquele dia lá no programa e eu volto a falar que o Felipe Luiz, ele é um jogador que ele é um treinador que ele confia muito nos jogadores dele, porque a semana dele é muito bem feita. Então ele não precisa ficar na beira do campo se esperneando, dando duro no jogador, porque ele sabe o que ele trabalhou, o que os jogadores dele vai fazer. E isso faz diferença no dia a dia do jogador, faz diferença no dia do treinador, porque o treinador não precisa se estressar na beira do campo. Ele tem que confiar nos atletas dele e saber que o que ele trabalhou na semana vai dar certo. Então o Felipe Luiz é um excelente treinador. Desde que eu me estresso em casa. Ah, sim, é verdade. Ele fica estressado. Deixa eu ficar nervoso em casa. Ele sabe Fico o que mais ele tá tranquilo. fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Cara, mas esse depoimento é muito legal. Quer dizer, ele já era um jogador, treinador. Ele já era, dentro do campo ele já era treinador. E poucas pessoas sabem Isso disso. foi qual ano? Foi 2021. Ele parou. Era o Renato? Ele Era o parou. Renato Gaúcho? 2021 era Era quem? Renato, 21. Rogério, Renato, por ali. Isso aí. É. Renato. 2021, segundo semestre era o Renato. Isso. Rapaz, que legal, hein, cara? Pois é, e hoje está aí o Felipe Luiz numa reta final em que o Flamengo pode ganhar uma Libertadores. Você sabe que ele pode se tornar, junto com o Renato Gaúcho, que você falou aqui, que foi o seu melhor treinador, o único brasileiro campeão da Libertadores como jogador e como treinador? Felipe pode conquistar isso, mas vai ter que superar o Palmeiras na final, Brocador. E aí, Brocador? Eu tô torcendo e ele merece, né? Eu vejo que o Felipe Luiz pode sim ter esse feito aí, porque ele é um treinador muito inteligente. Pode ter certeza que ele está estudando muito a equipe do Palmeiras e ele já sabe os defeitos do Palmeiras, porque no jogo passado contra o Palmeiras, ele já conseguiu ganhar jogo no defeito do Palmeiras. Ah, sim, aquele Então, jogo. O Flamengo fez 3 gols, né? Logo. Palmeiras é um Ele time... mudou a forma de jogar do Flamengo. Né? Palmeiras é um Deu time a bola. muito agressivo. Exato. E eu também torço para que o Pedro possa voltar, porque a volta do Pedro é fundamental para o Felipe Luiz. Ah, é? Ele pode ajudar o Felipe Luiz a ganhar o jogo. Então vamos seguir lá o conselho do nosso querido Ébolo, né? Dá leite pro Pedro. Bastante leite pro Pedro e ele protege lá o braço, ele tem que jogar, Por Brocador. entrosamento, você vê a movimentação do Pedro vindo no meio do campo e infiltração do Arrascaeta. Então você já conhece no olhar. O Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique são jogadores que no olhar ele já sabe a movimentação. Muita qualidade, Então né? o Palmeiras tem muito quebra de linha e isso aí para o Flamengo, porra, é muito bom. Jogadores de velocidade, jogadores de qualidade, jogadores que fazem infiltração com muita qualidade, então Você acha que o jogo encaixa ali? encaixa muito. Você está me empolgando absurdamente. Rapaz, Você está me empolgando absurdamente. Porque esse é o jogo que o Flamengo tem que vencer, né, cara? É o jogo que vai mudar tudo, vai mudar a história, né? Vai mudar a história, muda o ano do Flamengo também, né? Imagine finalizar o ano ganhando a Libertadores. Teve o caso do André Santos e tal. Aí fala assim, o Flamengo não foi rebaixado em 2013. Tem isso, Como é que foi aquele caso todo? Olha, aquele que caso aconteceu? eu entendi bem pouco, até porque o André Santos tinha sido expulso na Copa do Brasil Exato. Na final, e teve que cumprir na próxima Campeonato Nacional, né? que era contra o Vitória. Que era contra o Vitória, se eu não me engano. Isso. E ele não jogou. E aí, na volta, teve um burburinho ali que, Flamengo pode perder ponto, que isso e aquilo, mas aí a Portuguesa também Isso. colocou o jogador irregular, né? E aí perdeu 6 pontos, né? E vale lembrar, até para esclarecimento aos antes que não querem ficar bem informados, quem cairia seria o Fluminense. Exatamente. Não seria o Flamengo. Mas vocês souberam disso já na época do julgamento ou logo depois do jogo do Vitória? Quando que chegou para os jogadores, André Santos vai dar um problema aí, quando que aconteceu isso? O que chegou pra gente foi o seguinte, que possa ser que tenha problema, mas era chance mínima, foi o que chegou pra gente, entendeu?
Só que como era parte jurídica, a gente também nem quis aprofundar muito em assunto, porque a gente só tinha que jogar futebol, né? Mas a gente tranquilizou quando o advogado falou, não, e se for cair também não vai ser a gente, tem mais times na nossa frente ainda que possa cair, entendeu? Mas aí a Portuguesa também fez a cagada lá e acabou pagando fez exatamente isso. O Flamengo terminou com 45 pontos, né? 45 pontos na frente do que era o nosso número mágico. Exatamente. Até hoje a gente comemora. Na coletiva do Felipe Luiz, quando fez 45 pontos, exatamente. O pessoal brincou, 45 pontos. Não vamos cair. Exato, para você ver o pulo que nós demos, né? Aliás, essa é uma sensação que nós não conhecemos. O Flamengo nunca foi rebaixado, né? E continuaremos assim, amém, em nome de Zico. Ô Hernani, quem é o brocador na atualidade no futebol brasileiro? Hernani Brocador é um jogador que está no final de carreira, né? Quero jogar mais um ano, quero continuar estudando, até porque esse ano mais é o ano que eu vou me preparar para o fim de carreira. Então, bem possível Você estava no Cianorte? Estava no Cianorte, no Paraná, perdemos lá no jogo do acesso, mas bem possível que 2026 seja o meu último ano. Vai jogar? Vou jogar esse último ano e pretendo encerrar a carreira e passar para o outro lado. Já sabe mais ou menos por onde vai? Não, ainda não. Tem chance de encarar o Mengão? Era um sonho. Já pensou, rapaz? Já pensou você jogando contra o Mengão aí? Era um sonho, né, João? Rapaz. Não, sonho não, porque a lei do ex é fatal. Não, é verdade. Ele é perigoso. Ele é perigoso, Não, mas tem um carinho da torcida, tem um reconhecimento. A gratidão. Mas se você fizer o gol contra a gente, você é o primeiro a te xingar. A mão. Exatamente. Então, mas isso é interessante. Tu acha legal não comemorar? Qual a tua opinião sobre isso? Porque assim, de certa forma você está recebendo de outro clube, está defendendo o clube. Respeito de ambas partes, né? Aconteceu uma vez comigo, eu estava no Bahia e teve um pênalti, eu estava dentro de campo e era para eu bater o pênalti. E eu optei por não bater o pênalti. É mesmo? Porque eu não imaginaria qual seria a minha sensação, minha reação naquele momento, né? E também da torcida. Então, naquele momento ali eu fiquei meio neutro. O Mendonça estava, deixa eu bater. Eu falei, não, tá bom, vai, bate. Pode bater. Toma. O Flamengo é o grande clube da sua carreira? Sim. Por tudo que aconteceu, por tudo que eu conquistei também, né? Eu falo várias vezes, eu não sonhava Flamengo. Eu acho que é um sonho fora da minha realidade. Eu morava no interior da Bahia, 750 quilômetros de Salvador. Então, eu sonhava em jogar num grande da Bahia, né? Um Bahia, um Vitória. Nunca eu imaginava Rio de Janeiro. Até porque era um sonho, como eu falei, bem distante. E aí, Papai do Céu vai lá e faz diferente, né? Tinha que ser. Pode sonhar que Deus realiza. E você está na história do Flamengo aí com 130 anos. Quem é, na sua opinião, hoje, o melhor homem de área do futebol brasileiro? O cara que broca mesmo? Pedro. Pedrão, É o Pedro. Eu me identifico bastante com ele. Eu acho o Pedro um centroavante completo. Perna direita, perna esquerda, gol de voleio, de chaleira, O Pedro tira algo ali, João, que não é todo jogador consegue fazer. Não é todo jogador. Então, o Pedro é um jogador completo. Pedrão, com moral, hein, rapaz? Faltou a seleção pro Hernani? Tinha um momento que você falou assim, agora tá pra ir pra seleção. Faltou e eu achei que eu fui injustiçado naquela Foi injustiçado, época. Foi porque eles falaram que jogador, que seleção era números. Eu vou trazer pro momento agora, o Juba, tá no Bahia, com toda a grandeza do Bahia, foi convocado, né? Aquele ano eu era o melhor jogador atual, né? Que eu tinha 30 gols na temporada, vestindo a camisa do Flamengo, e o segundo melhor jogador era o Walter, com 28 gols. O Valtinho, O Elias estava com a gente aí no Flamengo e o Elias estava sendo convocado. E eu escutei ele falar isso. Ele falou assim, eu acho que seleção não é momento. Porque se fosse para ser convocado hoje era o Hernani e o Walter. São os melhores jogadores da atualidade. Porra, eu ganhei Copa do Brasil, eu fui artilheiro do Brasil, eu fui artilheiro brasileiro, visto brasileiro, carioca. Eu ganhei tudo que eu poderia ter ganhado aquele ano. Era o Dunga? Vestindo a camisa do maior. Era o Dunga? Não, era o Felipão. Era o Felipão. Vestindo a camisa do maior, que era do Flamengo. E teve convocação, se não me engano, acho que só jogador brasileiro.
2013, talvez, eu não poderia ter ido? Poderia. Oh! Deveria. Eu não tô falando de jogar a Copa do Mundo, porque tinha muitos jogadores na minha frente. Mas pelo menos uma convocação. Mais uma merecia. convocação, imagine a realização que seria. Depois do hat-trick do Botafogo. Campeão da Copa do Brasil, artilheiro do Brasil naquele ano. Mas o Raul Plasman disse pra gente aqui, né, Rei Kraus, numa edição do MengoCast, que quem veste a camisa do Flamengo, ela é tão grande, ela é tão diferente, que não ter jogado uma Copa do Mundo com a seleção brasileira ou não ter ido para uma seleção brasileira, vestir a camisa do Flamengo é como vestir uma camisa de uma seleção. Você concorda, Raul? Com certeza, tanto que eu nem senti essa... Tem jogador que baixa muita guarda, né? Pô, não fui convocado e tal, fica alguns dias maus ali, mas eu não tive isso, sabe? Continuei no Flamengo, fazendo meus gols, a torcida me idolatrando ali, então eu nem pensei em seleção, sabe? Só falo daquele momento que eu poderia ter ido pelo clube que eu estava, por tudo que eu conquistei, por tudo que eu fiz pelo futebol brasileiro, né? Então merecia, mas não aconteceu, eu estava no Flamengo, então estava bom demais. Que legal, muito legal o papo com o Hernani, hein? A imagem que eu tenho do Hernani Brocador no Flamengo é aquela final contra o Atlético Paranaense que você faz o gol e acabou. É imagem assim... Demais, né, cara? Qual é a sua imagem, a imagem que você tem sua no Flamengo? Olha, para te falar a verdade, é o da final da Copa do Brasil, porque aquele jogo não poderia ter acabado se não fosse com um gol meu. Por toda a história que eu tive no clube, sabe? Exato. Começo jogando, se eu não me engano, eu fiquei de fora acho que 6 jogos da Copa do Brasil, se não me engano. Eram muito mais jogos, né? Sim. E aí, o jogo truncado, o Atlético Paranaense, uma excelente equipe também. No gol do Elias, a chance que eu tive, né? Acabei chutando, o Everton defendeu com o ombro e volta a bola, eu toco o Paulinho de novo e ele toca pro Elias, sai o gol. E quando eu olhei 42 minutos, eu olhei pro relógio assim, eu falei, porra, ainda falta mais um pouco. Falta o meu. Tem que ter mais uma chance aqui, não é possível. Porra, quando sobra a bola... E antes, o Luiz Antônio sai no mesmo lugar, a mesma jogada, ele dribla o Botelho e chuta por cima do gol. Exato. Aí eu falei, ô Luiz, toca pra trás, Toca pra porra. trás, Porra, você tá toca sem aqui, ângulo, ó. toca Eu quero aqui, brocar, eu quero brocar. Aí ele faz a mesma jogada. Jogou mano, muito também, né? E tocou Jogou pra mim. muito. Nossa, quando a bola caiu no meu pé, obrigado, Jesus. Você já estava agradecendo antes de Já chutar? tava agradecendo antes Você de já chutar. sentia que ia fazer o gol? Rapaz. Eu não que legal. perdia duas, João. Não perdia, Eu não né, perdia cara? duas chances. Não perdia. Nós sabemos. Muitas das Aliás, hoje em dia, claro que, né, é chato citar nomes, é uma questão ética, mas tem muito jogador que perde gol, né? Perde muito. Não tem, não. Muito gol. Não é perde gol, é perde muito gol. Muito, né, cara? O Romário Faz uma vez um, mas foi perde isso. uns 3, 4. Tu viu, João, que o Romário falou uma vez isso? Ele falou assim, ó, fisicamente eu não vou conseguir, mas tecnicamente eu não vou perder esses gols que o pessoal perde não. Mas Você por que também você acha sente que isso igual? acontece? Assim? Posicionamento de corpo, falta de concentração, tá muito displicente, tá desligado do jogo. O João, eu ficava ligado os 90 minutos. Enquanto o juiz não apitava o fim de jogo, eu não deixava cair. E tem jogador que é assim, eu perdi esse, daqui a pouco vai ter outro. Às vezes no futebol você só vai ter uma. Eu ficava pronto para uma oportunidade, João. Eu via muito vídeo do Romário, muito. Romário, Ronaldo, finalizando dentro da área. Muito mais Romário, né? Porque a idade foi chegando, então ele ficou muito mais na área. Sim. Então eu via muito Romário finalizando com toque. Eu assistia vários vídeos e eu não canso de falar isso. Então, muitas das vezes eu estava pronto para uma oportunidade. E se chegasse uma, eu fazia. Que legal. Porque eu não sabia se ia ter outra no jogo. E muito jogo acaba de 1-0, às vezes até 0-0. Tem uma oportunidade, você não está pronto para aquela oportunidade, você vai... O Renato fala muito isso hoje. O jogador tem que estar pronto para quando a oportunidade chegar, ele fazer, ele vestir a camisa, ele fazer acontecer. Porque senão o carro passa. E aí... Pode não passar de novo. Pode não passar de novo. O Romário era a sua referência, assim? Como... O Ronaldo, né? O Ronaldo? O Ronaldo, Mas eu via muito do Romário, porque o Romário dentro da área, ele era diferente. Diferente, cara. Porra, bons tempos, hein, cara? Romário, Ronaldo. Hein? Meu Deus do céu. Ei, Brasilzão, rapaz. Eita fé. Eu queria te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho ao assunto. Desculpa, porque minha cabeça vai pra lá. Não, lógico, tem muita coisa para conversar com o Hernani. Eu preciso perguntar, como é que, porque assim, hoje eu lembro o Flamengo é grande, tem muito jogador bom e tem alguns que acabam não jogando porque a qualidade é muito grande. Como é que se mantém motivado? Eu estou perguntando isso porque você falou que lá em 2012, aí tinha o Moreno, tinha outros jogadores na frente. Como é que se mantém motivado
não tendo tanta oportunidade? Assim. Pela grandeza da camisa, né? Não tem motivação maior ou melhor do que você olhar para o lado e ver escrito Flamengo ou escudo. Aí, atrás de você, CRF é uma coisa linda, hein? Imagina. Em 2013 eu fiz muito isso. Como eu falei, eu sentava na muretinha e pegava assim, olhava o escudo e eu, caramba, tô no Flamengo. Porra, eu nem sonhei isso aqui, olha a oportunidade que Deus me deu, eu não posso deixar cair. Então não tem motivação maior ou melhor do que você chegar e olhar onde você está e quantas pessoas queriam estar no seu lugar. Sim. E tem jogador que deixa passar. E o futebol, eu lembro de 19, 20 anos, eu tenho 39 hoje. Então o futebol ele é muito rápido. Imagine você passar no Flamengo, igual muitos jogadores passaram e não marcou. Você consegue falar, outro dia até não lembro o comentarista que brincou com o Denilson, né? Sim. Ô Denilson, você jogou no Flamengo? Joguei não, eu passei. É isso aí. Então, né? É uma palavra muito forte, né? Você chegar e marcar a história no clube. E eu queria marcar num grande, né? Eu marquei no maior. Então. No maior, né, cara? É isso, é uma unanimidade. Todo mundo que veste a camisa do Flamengo fala, é diferente. É diferente. Na minha chegada, eu escutei falar que o Denilson, o Edilson Capetinha tinha sido o último artilheiro com 28 gols na temporada. E quando eu ouvi aquilo, todos os dias eu martelava, eu tenho que fazer mais que ele. Eu tenho que fazer mais que ele. Ele foi o último, então o próximo vai ser eu. Todos os dias eu tinha isso na minha cabeça. Pô, deu certo. Deu certo. Você fez 36? Fiz 36. Ainda ficou uns de saldo ainda, né? Ficou. Mas assim, você consegue explicar, porque nós da Flamengo TV, a gente está sentindo isso também. O Flamengo, porque nós somos do Flamengo, o Flamengo é diferente. Mas você como jogador, você consegue explicar o que é diferente, assim, como é estar no Flamengo, ser do Flamengo? Tem explicação isso? Eu sei que é difícil. Porque eu fico tentando responder essas perguntas várias vezes, João, mas tinha jogo que estava 0-0 e tinha dia que estava difícil, porque o jogador sente um pouco o cansaço de final de ano, sente as viagens, então o mental também tem que estar 100% sempre, só que tem dia que você tenta e não vai. E quando o Flamengo bota 50, 60 mil no Maracanã, que começa a cantar, arrepia, cara. Não tem como, João. E qual a música que mais inexplicável. Qual a música que mais... Aí, vamos Flamengo, vamos ser campeão. Quando começava a cantar, era surreal, João. Arrepiava a alma? Arrepiava. Era surreal, inexplicável. E qual foi o jogo que você mais sentiu isso? O jogo que eu mais senti isso... Claro que é final campeão. Mas assim, final, aquele jogo que deu a reviravolta, assim. A gente precisou da torcida... O jogo do Cruzeiro foi E o jogo do Goiás também, que a gente começou perdendo de 1-0, Copa do Brasil. Ah, sim, verdade. E a gente vira o jogo para 2-1. Ali foi uma loucura, velho. Foi uma loucura. Outro jogo também, o da Libertadores contra o Emelec, que eu tava para sair. Nossa, aquele jogo lá, aquele dia eu quase choro, lá dentro do campo mesmo, porque sai, não sai, os jogadores do Emelec perguntando, não vai pra China? E até ele sabia que eu ia pra China e eu não sabia. Olha só, rapaz. Então naquele jogo lá foi muito emocionante, sabe? A torcida começou a gritar, fica aí, Hernani, caraca. É inexplicável. Pra sempre, né? É pra sempre, não tem como. E onde você vai até hoje? Aonde eu chego, o brocador é o brocador de 2013, né? Não tem jeito. Ou seja, é um presente diário, né, cara? É um presente diário. E a minha filha, nossa, se eu chegar num lugar e uma pessoa bater uma foto comigo, ela fica mais feliz do que eu. Legal. Você precisa ver, João, o olho dela enche de lágrimas, é uma felicidade. Caramba, pai, onde você chega, todo mundo quer bater foto com você. Então isso pra mim, eu realizei o sonho dela, né? Que legal. Os pais gostam de realizar o sonho dos filhos, sem dúvida. Então eu consegui realizar o sonho da minha filha. E você falou antes, né, que ela estava pesquisando na internet. Ficava pesquisando. Fica, né? Isso é... Ela tem quantos anos? Tem 11 anos. Então ela não... Não deu para ela pegar. Não acompanhou. Não deu, Mas ainda bem que temos hoje a internet. E ela sente tudo isso ao vivo. Porque onde você vai encontrar um representante Quando eu estava vindo para cá, eu vi
todos os gols da Copa do Brasil em 2013. Que legal. Todos os gols. Aí eu fiquei, caraca, o Hernani... Acho que eu não lembro de uma bola que você parou pra chutar. Todas eu acho que era, pô, todas. Eu falei, jogou pra caraca, Hernani, 2013. Jogou muito. Jogou demais. Eu lembro de um gol que eu fiz com... Teve uns 2, 3 aí, mas o que eu lembro, que eu dei 3 toques, foi um jogo, se eu não me engano, Volta Redonda, desculpa, Bonça Bonita, contra o Campeonato Carioca, não lembro contra quem agora, mas o único jogo que eu ganhamos de 1-0, eu fui vaiado nesse jogo também, mas eu fiz o gol aos 47. O Renato Santos chuta, eu domino com a perna esquerda, ajeito com a perna esquerda e finalizo com a perna esquerda. Esse foi o jogo que eu fiz que eu dei 3 toques e eu fiz o gol. É porque normalmente era um toque só, né? Geralmente era um toque só. Então eu ficava sempre pronto para finalizar a bola com um toque só. E qual foi o gol mais bonito? O gol mais bonito, Fla-Flu. Léo Moura dá uma caneta no lateral esquerdo do Fluminense e eu vou e faço o gol de letra. Eu acho que foi daquele gol ali mesmo. Teve isso. Foi ali, cara. Você sente saudade? Muito já, muito. Quando eu chego no Maracanã para assistir jogo ali, o filme volta tudo de novo, não tem como não lembrar. Cara. Dá vontade de estar lá no campo? Com certeza. Que bacana. Mas chega a idade para todos. E o mais importante é que você passou, né? Porque o Flamengo está fazendo aí 130 anos. Você passou, mas você ficou, né? Porque o Flamengo é Leônidas da Silva, Índio, Doval, Silvio Batuta, Nunes, Cláudio Adão, né, Gabigol, Pedro, Obina, Brocador, Romário. São caras que estão na história do Flamengo. E você está nessa lista aí, cara. É verdade, verdade. Que felicidade. Nossa também. Você está nessa lista. Ou seja, muito obrigado, né? Obrigado por tudo, né? Por essa identificação, né? Você contando a sua história, a gente vê que é o destino mesmo. Você tinha que fazer parte de tudo isso aqui, do Clube de Regatas do Flamengo, né? Verdade. Passei no Maracanã a primeira vez em 2002. Eu trabalhava num projeto na BB São Paulo. E aí essa BB São Paulo veio disputar um torneio aqui no Rio de Janeiro, na Granja Comarim. Em 2002, se eu não me engano. E aí eu tinha 14 anos. E eu fui muito bem lá nesse torneio. E aí o Flamengo se interessou por mim também. Em 2002. Ou seja, já era. Já tinha um negocinho ali, né? Estava escrito. E que história linda. Cara, que prazer, né? Conversar com o nosso Hernani Brocador. Rei, por favor, vamos nos despedir aqui. Eu vou dar um abraço, Hernani Brocador. Dê um abraço porque nele. Esse aqui me fez feliz Brocador. demais. Obrigado, Hernani. Você jogou demais. Obrigado, meu irmão. Pelo amor de Deus, obrigado, cara. E uma satisfação ter narrado gols históricos seus. E eu narrei o gol lá de 2013, lá na final da Copa do Brasil. Narrei. Uma honra muito grande. Estava no Fox Sports. E é isso aí. Acabou. E acabou o Mengocast, mas o Hernani nunca vai acabar na história do Flamengo. Ele é eterno, Hernani Brocador, ídolo da nação, conversou comigo, com o Rei Kraus e com todos vocês aqui nessa edição muito especial do Mengocast na Flamengo TV. A mais querida, deixe seu like, se inscreva e vamos juntos com o Mengão Nação. Valeu, brocamos, hein? Hoje brocamos aqui. Brocamos no Mengocast, é isso aí.